Fala galera, mais uma vez eu, na resenha com Magalhães, um pouco rouco, mais uma vez para falar dos times e do futebol brasileiro. Galera, como todos sabem, eu já tinha avisado, dificilmente esse final de semana eu ia conseguir ver algum jogo, porque como eu tinha explicado no pré-rodada, esse final de semana foi casamento da minha filha. Já agradeço a todos que foram lá no WhatsApp e também no YouTube e me deram os parabéns pelo casamento da minha filha. Obrigado. Mas como não poderia não poderia passar em branco essa rodada. Vi os melhores momentos dos jogos e agora, ainda um pouco cansado, um pouco rouco, mas vou tentar fazer aqui o resumo da 18ª rodada. Que na verdade o resumo a gente faz mais pelo resultado do que pelo jogo em si. Pelo jogo eu acabo quando eu vejo o jogo. Mas o resumo não é para falar de jogo a jogo, é mais pelo resultado. Então eu peço a vocês, meus amigos torcedores brasileiros, dos 16 times que entraram em campo, porque teve 4 times que não entraram em campo, porque teve aí o jogo do São Paulo com Fortaleza pela Copa do Brasil, e os times que iam jogar com São Paulo e Fortaleza acabaram não entrando em campo também. Então eu peço a vocês que vocês curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp por 022 9922 54 1512, está aqui embaixo na descrição do canal. E se quiser ajudar o canal a crescer, também de azul, você pode ajudar tornando-se membro do canal. Então vamos lá, galera. Rapidão, porque ainda estou cansado. Foi sábado e domingo, couro comendo, e os amigos trocando de ideia, então o negócio rende, né? E eu tô cansado mesmo, tanto que a voz foi pro cacete. Então, vamos lá. Tivemos o início dessa 18ª rodada na quarta-feira, com o jogo entre Vasco da Gama e Corinthians, onde o Corinthians ganhou fora de casa. O Mancini tinha ganho a primeira do Atlético Paranaense e perdeu pro Flamengo, agora ganha do Vasco. Está tendo início, independente de jogar bem ou não, o Corinthians está numa fase, numa parte da tabela, que sinceramente tanto faz jogar bem ou jogar mal. É lógico, você jogando bem, você tem uma vantagem e pode ganhar. Mas o que mais importa para o Corinthians é os pontos. Isso vale para o Vasco, que estava lá em cima, mas pelo que parece, balão japonês. Na verdade, se iludir. Eu, tô sendo bem sincero, tô sendo mais se iludiu à toa. Porque o time não é para estar lá em cima. Só que tá numa ribanceira muito grande. Não sei da classificação, ainda não olhei, só vou olhar no final do vídeo. Mas te garanto que o Vasco deve estar muito próximo da zona de rebaixamento, mas muito próximo. Deve ser o primeiro ou segundo time, acredito eu. Primeiro ou segundo time fora da zona de rebaixamento. Por ali. E o Corinthians vai dando a sua respirada e era um confronto direto. Pelo placar, excelente para o Corinthians. Zebra? Não. Os dois times, na boa, estão mais ou menos no mesmo patamar. Aí fomos para sábado. Sábado, Bragantino 2, Goiás 0. O Bragantino, o placar, jogando em casa, nada normal. O Bragantino tem um time com a filosofia, com pensamento, um time novo, vai oscilar muito, tem que entender o Campeonato Brasileiro da Série A. A empresa que está bancando também tem que entender. Eles estão entendendo aos poucos, o Bragantino está aos poucos se recuperando, tem força para se recuperar. E nesses confrontos mais ou menos diretos, que na verdade, por que mais ou menos direto? Porque o Goiás é aquele time que está destoando do restante. Não é que o Goiás seja tão ruim,
mas ele está destoando, porque a pontuação do Goiás é muito inferior. Então acaba nem sendo um confronto assim tão direto do Bragantino com o Goiás. Na verdade, acaba não sendo um confronto tão direto do Goiás contra ninguém, porque o Goiás acaba ficando muito para baixo. Mas, quanto mais você, no caso, o time que na parte de baixo da tabela, não deixar o Goiás ganhar, é uma vaga a menos no Z4, porque aí uma já fica definitiva, no caso do Goiás, e as outras 3 vão se estapear. Então o Bragantino ganha de 2-0 e placar normal. Nada de surpreendente. No sábado ainda tivemos a vitória do Ceará, que começou perdendo, numa pichotada do zagueiro. Na verdade, essa rodada eu dei uma olhada nos melhores momentos. O que teve de erro defensivo foi uma festa, né? Foi uma festa. E o zagueiro do Ceará pisou na bola. Eu pensei que ele ia cair de bunda, né? Mas não, pisou na bola, deu mole. E Curitiba fez o gol, o Ceará conseguiu virar, mas o Curitiba deu uma pressão. Eu vi os melhores momentos. O Curitiba teve muitas oportunidades de fazer o segundo gol, de empatar. Muitas oportunidades, não foram poucas. Mas placar dentro do normal. Eu tinha falado que o jogo era muito parelho e pelos melhores momentos, pelas chances que eu vi, foi um jogo bem parelho. O Curitiba criou bastante, mas o Ceará também teve, lógico, os seus méritos, criou as chances, fez, então, placar dentro do esperado. Atlético Mineiro e Sport, foi um massacre, né? Eu vi também. Eu vi os melhores momentos de quase todos os jogos. Tá? Foi um massacre também, né? Pô, o Sport acho que deu 2 chutes no jogo inteiro. No jogo inteiro. O Atlético Mineiro é um time em formação. A torcida do Atlético, algumas vezes que eu falei isso, ficaram me criticando, porque eu sou do Rio, para coisa e tal. Não é. É um time em formação. O Sampaoli vira e mexe, está reclamando do elenco. É um time que vai oscilar. Não tem jeito. Isso é com qualquer um. Não é só com o Atlético. Vai com o Inter. Aí eu vou falar do Inter e do Flamengo. Vão oscilar, pô. Vão oscilar. Então o Atlético veio aí de alguns resultados nessas últimas rodadas que não ajudaram muito. Ainda tem um jogo a menos, pode igualar em número de pontos. Empatou e deu uma certa sorte que o jogo Internacional e Flamengo também deu empate, porque se não dá empate tem um vencedor, o Atlético fazendo esse jogo que falta não ia conseguir ser mais líder, porque ia ter um time na frente, mas agora, depois eu vou ver ali, mas eu acho que no saldo de gols ou número de vitórias, se o Atlético Mineiro ganhar esse jogo, ele volta ao topo da tabela. Mas foi um massacre, né? Mas o Atlético não conseguiu fazer gol. E, como a gente está falando de resultado, o resultado foi esplendoroso para o Sport. Atlético Mineiro tendo dificuldade com o Nordeste. Perdeu para o Bahia e agora empata com o Sport em casa. Então, não é imbatível. Como não tem time nenhum no Campeonato Brasileiro, nenhum imbatível. Nenhum time imbatível. Nenhum time. Estamos chegando na 19ª rodada. Não vai ter nenhum time que vai ter as outras 19 rodadas que não vai perder. Todos vão perder. Todos vão perder. Vão empatar. Então, pelo andar da carruagem, se não mudar muita coisa, a impressão que dá é que esse campeonato vai parelho até o final. Muito também por culpa do próprio Atlético Mineiro. Por quê? O Atlético Mineiro não está disputando Libertadores, não está disputando Copa do Brasil. Então, meu amigo torcedor do Atlético, o Atlético tem obrigação, sim. Tem obrigação de ganhar esse Campeonato Brasileiro. Que só gastou dinheiro e só está no Campeonato Brasileiro. Então, a obrigação é do Atlético. Ah, mas o Inter tem um time bom e o Flamengo tem um time caro. Não interessa. O Inter e o Flamengo estão em 3 competições. O Galo só está no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, a obrigação é do Galo. Ponto.
E esses derrapes que o Galo tá dando, para mim, já me deixou um pouco decepcionado. Mas o campeonato é muito parelho. Muito parelho. É o que eu falei. Não tem time imbatível. Resultadaço pro esporte. Tivemos Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3. Palmeiras contou com alguns molengo-tengo do Atlético Goianiense, goleiro deu mole, nego dando mole. Rapaz, esse negócio de não poder. Ah, não pode mais dar chutão, quer dizer elegante. Dar chutão traumatiza. Ah, vai pra merda, porra. Tá apertado, dá um bico. Tá apertado, dá um bico. Porra, tá vendo que a marcação tá ficando encaixada, dá um bico pra frente. Um dos gols que o Palmeiras fez foi assim, porra. E teve outros lances que o Palmeiras poderia ter feito gol e acabou perdendo. Então, placar justo. Placar justo. Palmeiras ganhou. Vem aí, acho que ainda não tem treinador, mas vem ver alguns momentos, parece com intensidade até diferente do Luxemburgo. O Palmeiras retoma as vitórias, porque veio aí caindo, pelo menos no Brasileiro, na Libertadores não. O Palmeiras está legal, foi o primeiro colocado geral, agora na Libertadores pega uma molezinha, pega uma carninha tranquilinha, vai ter que jogar, né? Mas pega uma. Na verdade, o Palmeiras, dos brasileiros, é o que mais se deu bem nessa situação da Libertadores. Se o Palmeiras não chegar no mínimo a semifinal, é decepcionante, porque o caminho para o Palmeiras, eu acho que até a semifinal é bem razoável. O lado que o Palmeiras está é bem razoável. O outro lado, o couro está comendo. Do outro lado, o couro está comendo. Tem Boca Juniors, Flamengo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. É Internacional, o couro está comendo. O bicho tá estreito. Mas o Palmeiras tem que começar a ganhar porque tem time para ficar lá na parte de cima da tabela e quem sabe disputar o título. O problema é que já está começando a abrir muito a pontuação. Mas se não tropeçar tanto, dá para o Palmeiras encostar. No domingo, Fluminense 3, Santos 1. Eu fiquei surpreso um pouco com o placar. Eu achei que o jogo era um jogo com cara de empate. Mas o Fluminense mostrou que não está no topo da tabela à toa. O Fluminense está no topo da tabela que está mostrando qualidade para isso. Simples assim. Ah, mas o Fluminense não tem time para ser campeão. Também acho. Mas ele tá lá, cara. Ué. Ele tá lá. Ganhando, perdendo, empatando, ganhando, perdendo, empatando, mas tá lá em cima. Eu, no início do campeonato, eu disse algumas coisas. E uma das coisas que eu falei foi o seguinte. Pra mim, eu disse, meu amigo torcedor tricolor, só pegar os vídeos. Falei, pra mim o Fluminense não fica na parte de baixo da tabela. Pra mim o Fluminense é do meio pra cima. Eu avisei isso. Eu falei. Pelo elenco que eu via do Fluminense. E eu disse o seguinte. Pra mim, a preocupação é Vasco e Botafogo. A parte de baixo da tabela, pra mim, é Vasco e Botafogo e preocupa muito. Foi isso que eu disse. E tá acontecendo. Do Flamengo a gente sabia que ia ficar na parte de cima também. Eu, sinceramente, não imaginava o Fluminense na quarta colocação, no meio do campeonato. Não acreditava. Eu acho que nem o torcedor acreditava direito. Mas tá. E o Fluminense não é um balão japonês. É um time que vai oscilar, mas ele tem uma estrutura. E o trabalho do Odair, muitos reclamam, mas tá botando o time lá em cima da tabela. Daqui a mais 3, 4 rodadas, a preocupação que muitos times têm, o Fluminense não vai ter mais. Que ali já faz os 40 e poucos pontos, um abraço, acabou o negócio de rebaixamento, daqui a pouco o Fluminense já se garante pela pontuação na Sul-Americana, e nego vai dar mole, o Fluminense vai beliscar a Libertadores. Simples assim, já está no G4. Então, parabéns ao Fluminense. E o Santos é outro time que também está oscilando. Cuca assumiu não tem muito tempo, fez um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho. O
time incorporou, foi para cima, mas só tem um time. O Santos não tem um elenco, ele tem um time. Então tira 2, 3 peças, um abraço, o time já sente. E o Santos tem que estar com todos os jogadores no mesmo pique. Se tiver meia boca, um abraço. Então foi um bom jogo. O Fluminense, eu vi o melhor momento também. O Fluminense surpreendeu, marcando em cima, não deixando o Santos jogar, sufocando o Santos. Grande jogo, parabéns, e placar merecido o Fluminense. Era uma disputa direta ali com o Santos na parte de cima da tabela. Parabéns ao Fluminense. Tivemos Atlético Paranaense, mais uma derrota. Olha, da parte de baixo da tabela, para mim, a maior decepção do Atlético Paranaense, disparado. Perdeu em casa para o Grêmio, de 2-1. O Grêmio vem aos pouquinhos fazendo seus pontos, subindo. O Grêmio é outro time que daqui a pouco está garantindo a sua vaguinha na Libertadores, independente do que acontecer na Libertadores. Mas o Grêmio vai garantir, vai ficar ali 8ª, 7ª, 6ª, 5ª. Daqui a pouco o Grêmio vai, só tem que oscilar menos, né? Tem que oscilar menos. Mas o Grêmio vai subindo aos pouquinhos. E o Atlético Paranaense definitivamente tem que brigar muito para não cair. Essa é a verdade. Eu estou vendo o torcedor do Atlético Paranaense. Vamos lá ver a Libertadores, a Copa do Brasil. Irmão, na boa. O Atlético Paranaense não tem condições nenhuma de disputar 3 campeonatos. Nenhuma. Vai se enrolar. Hoje, na boa, o Atlético Paranaense tem que pensar em fazer ponto para o Campeonato Brasileiro. Tem agora no meio de semana o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Primeiro jogo em casa. Eu não sei nem se o Atlético Paranaense poupou. Se poupou contra o Grêmio por causa da Copa do Brasil, fez errado. O Atlético Paranaense vai se enrolar. E já está se enrolando. Então tem um jogo contra o Flamengo agora, em casa, porque é a segunda partida no Maracanã. É preocupante a situação do Atlético Paranaense. E o Grêmio vai aos pouquinhos. Não vejo o Grêmio disputando o título, mas beliscando ali a Libertadores. E o último jogo, o jogo que foi esperado da rodada, foi Internacional e Flamengo, que acabou empatando 2-2. Vi os melhores momentos também. Pelos melhores momentos, eu vi um jogo dividido, Internacional melhor no primeiro tempo, Flamengo melhor no segundo. O sistema defensivo do Flamengo é a parte fraca do Flamengo, é o sistema defensivo. Isso todo mundo sabe. E o Flamengo vai sofrer. É por isso que eu não acho, vou falar de novo, por isso que eu não acho que do jeito que está, o Flamengo vai conseguir chegar muito longe nos 3 campeonatos. Principalmente nos campeonatos de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores. A zaga do Flamengo falha demais. Quando na coletiva individual, no jogo contra o Inter foi individual. Lógico, não vamos tirar o mérito do Inter. O Inter forçou o erro do Flamengo. Parabéns ao Inter. Mas se o Flamengo bica a bola, não dava aquele mole. Tanto o Isla quanto o zagueiro não dava aquele mole. A zaga do Inter é a mesma coisa. O gol do Pedro ficou um buraco entre a zaga e o meio de campo. O Pedro pegou a bola sozinho, foi levando, ajeitou o corpo, bateu no canto. Fora da área, o goleiro nem pulou. Porra, é arrego, né? Você perto, num pênalti, o cara bater a bola, o goleiro ir pular na bola, tudo bem. Agora, numa bola rolando, o jogador de fora da área bater no canto, o goleiro nem pular. O Pedro fez um gol e depois tomar um gol de cabeça. Lógico, o Everton Ribeiro é um monstro. Pô, mas tomar gol de cabeça do Everton Ribeiro também é sacanagem. E ele tava sozinho, ele nem pulou direito, só cabeceou a bola. Então, os dois times erraram defensivamente. Tiveram chance, o Internacional teve chance no primeiro tempo, poderia ter feito 3-4, poderia. Como o Flamengo poderia ter feito 3-4 no segundo tempo. Ainda teve um lance lá do negócio do pênalti que eu nem vi, tá? Eu não sei como é que foi esse lance do pênalti, não tenho a menor ideia como é que foi. Eu sei que tá tendo uma reclamação aí, coisa e tal, mas eu nem vi. Então eu não vou nem falar porque eu não sei se foi, não foi, porque eu não vi o lance. Mas, placar pra mim, bem normal. Eu disse no pré-jogo que esse jogo, Internacional e Flamengo, independente de onde fosse, ou no Rio, ou no Sul, ou no Campo Neutro, qualquer resultado era bem normal.
Se o Inter tivesse ganho, o Flamengo tivesse ganho, um empate como foi, muito normal. Então, não vi nesta rodada zebra nenhuma. Com isso, a classificação do campeonato continua. Internacional em primeiro lugar, com 35 pontos. Está na frente do Flamengo por causa do saldo de gols, tem 4 gols a mais de saldo. Flamengo, segundo lugar, com 35 pontos também. A diferença, por causa do salto, que o Inter tem 15, o Flamengo tem 11. Os dois com 18 jogos. Tem o Atlético Mineiro em terceiro lugar, com 32 pontos, mas com 17 jogos. Se o Internacional ganhar, ele também vai a 35 pontos, mas ele fica com uma vitória a mais. Aí o Atlético acaba passando Internacional e Flamengo, fica em primeiro lugar, mas todos os três com 35 pontos. Em quarto lugar, o Fluminense, que para mim é uma surpresa. Eu imaginava o Fluminense na parte de cima da tabela, mas não na metade do campeonato. No quarto lugar, sinceramente, não imaginava. Então está ali o Fluminense em quarto lugar com 29 pontos, com 18 jogos. Agora tem ali uma situação. O São Paulo está em quinto lugar com 27. Só que tem 15 jogos, tem 3 jogos a menos. Então são 9 pontos. Se o São Paulo ganhar esses 9 pontos, ele vai para 36 pontos. Ele se torna o líder do campeonato. Então, nessa briga Inter, Flamengo e Atlético, poderemos ter o São Paulo também. Tá? Então o São Paulo está com 27 pontos em quinto lugar, só que com 15 jogos. São Paulo tem 3 jogos a menos. Ganhando, ele se torna líder do campeonato brasileiro. E fechando o G6, o Santos com 25 pontos em 17 jogos. Se o Santos, o jogo que falta ganhar, vai ali a 30 pontos, passa, não, o Santos está com 18 pontos também, o Santos está com 18 jogos também. Então o Santos fecha o G6. Em sétimo lugar, o Palmeiras, que vinha caindo pelas tabelas, está com 25 em 17 jogos, tem um jogo a menos. Se ganhar, passa ali o Santos, troca de lugar com o Santos e troca de lugar com o São Paulo, só que o São Paulo tem muitos jogos a menos. O Palmeiras vem aí de uma sequência aí de 4 derrotas, 5 derrotas, teve uma vitória, dá uma respirada. Em oitavo lugar, o Fortaleza, com 24 pontos, mas com 2 jogos a menos. Então, o Fortaleza, esses 2 jogos a menos, pode chegar a 30 pontos e chegar à quarta colocação. Então, Fortaleza está ali na briga pelo G6. Em nono lugar, o Grêmio com 24 pontos em 17 jogos. E fechando a primeira página da tabela, o Ceará com 22 pontos, também com 17 jogos. Virando a página, temos Atlético Goianiense com 22 pontos com 18 jogos. O Sport Recife com 21 pontos em 18 jogos. Esses times estão na Sul-Americana. Os times que não estão caindo e também não estão classificados para porra nenhuma. Corinthians com 21 pontos em 18 jogos. O Bahia com 19 pontos em 17 jogos. Esse jogo que o Bahia não teve foi exatamente nessa rodada, né? Se ganhar, vai a 22 pontos. Ele empata com Ceará e Atlético Goianiense. Está com 17 jogos e 19 pontos. O Bragantino saiu da zona do rebaixamento. Saiu da zona do rebaixamento. Está com 19 pontos em 18 jogos. O Botafogo também fora da zona do rebaixamento, com 19 pontos em 17 jogos. Também tem um jogo a menos, que foi nessa rodada que ele também não jogou. Não jogou Fortaleza, São Paulo, Bahia e Botafogo. Porque Fortaleza e São Paulo acabaram jogando pela Copa do Brasil e nos pênaltis o São Paulo acabou se classificando. E na zona do rebaixamento, como eu tinha falado, eu não tinha visto a tabela, o Vasco, para quem já foi líder do campeonato, o Vasco está entrando no Z4. Mas tem 2 jogos a menos. Mas entrou no Z4. Entrou o Vasco no Z4 com 18 pontos em 16 jogos. Últimos 5 jogos do Vasco, 5 derrotas.
é o que mais perdeu, é o que mais caiu de produção. O Atlético Paranaense com 16 pontos em 17 jogos. Então, se o Atlético Paranaense ganhar, vai a 19 pontos. Só que o saldo de gols, não, com 19, não, ele fica com a vitória, mas ele acaba passando o Botafogo. Mas o Atlético Paranaense, o campeonato do Atlético Paranaense, para não cair, já estamos na metade do campeonato, metade. Então não é mais, não, é a realidade do Furacão, é brigar para não cair. Por isso que tem que se tomar muito cuidado com Copa do Brasil e Libertadores, para não escolher errado e depois amargar um rebaixamento. Também com 16 pontos, o vice-lanterna, Curitiba. Olha, Atlético Paranaense e Curitiba colados com o mesmo ponto. Nenhum dos dois pode se sacanear, nem dá. Curitiba com 16 pontos em 18. E o Goiás na lanterninha, 20 pontos, na 20ª colocação, com 11 pontos em 16 jogos. Falta 2 jogos a menos, aí se ganhar vai a 16 pontos, não sai da lanterninha. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui, tamo junto, tchau.